Boa noite a todos, eu sou o professor Everton Rogério, nós estamos na disciplina de soldagem e na aula de hoje nós iremos trabalhar com uma revisão breve sobre o eletrodo revestido e já iniciar as soldagens pelo processo enigmático. Tá? Então, para vocês que estão assistindo essa aula aí, não se esqueçam que após aí no final da aula, vocês vão vir na sua equipe que você está presente, né, que você está ativo nela, e você vem aqui mais e tentar resolver, na verdade, você vai resolver esse questionário de desempenho da aula. Não precisa abrir ele agora, o que eu peço para vocês aí, vocês desliguem as distrações que vocês têm, para a gente dar início ao nosso conteúdo. Então, pois bem, a gente estava falando sobre soldagem por eletrodo revestido, tá? Então, para quem tiver com problema aí de conexão, não está vendo a imagem direitinho, não se preocupe que ao final dessa nossa aula, ela vai tudo gravada aí na nossa plataforma, uma plataforma sensacional, tá? Que nós estamos utilizando, você pode estar vendo aí todo o conteúdo da nossa disciplina. Então, a gente estava falando sobre eletrodo revestido, vocês viram, então, que o processo de soldagem com essa técnica, né, com esse tipo de operação, ele consiste, na verdade, em você revestir uma vareta, um material de adição, com material de origem mineral. Né? Então, a partir do momento que, pelo processo de fusão das duas chapas, da tubulação, ou qualquer outro tipo de produto que você está soldando, você vai perceber que no momento onde a corrente elétrica passar aqui por esse eletrodo revestido, ela vai acabar gerando gases por conta dessa passagem de corrente elétrica, e esses gases de proteção vão proteger a tua poça de fusão contra elementos que vêm de fora. Uma outra característica que a gente pode citar da soldagem por eletrodo revestido é que ela estabiliza o arco elétrico, então é algo positivo no processo de soldagem, porque não tem aí bastante defeitos de descontinuidades no cordão de solda. Pois bem, nós vimos então as aplicações, tá? Vocês viram que geralmente a gente aplica essa soldagem para materiais de espessura de 1,5 a 30 milímetros em qualquer posição de soldagem, e é algo bem legal de se trabalhar, tá? Tanto em solo, em campo, como até em processos ali com variação mecanizada, tá? Que a gente chama de soldagem por gravidade. Então, é algo que vocês podem estar se especializando após se formar. Como limitação dessa soldagem por eletrodo revestido, a gente pode falar que, basicamente, o que nós chamamos de produtividade ela é relativamente baixo, porque todo o processo realizado na soldagem por eletrodo revestido é um processo manual. Além disso, o que complica é a quantidade de, por exemplo, respingos, mordeduras, de outras irregularidades que eu tenho no meu cordão de solda, você vai ter que exigir uma limpeza sempre após cada passo de soldagem. Então, tu acaba prolongando mais o teu processo, né? Tu acaba prolongando mais como você vai estar produzindo aquela junta soldada para obter produtos com qualidade considerável. Tá? Então, você vai aplicar tanto na área de produção, manutenção e montagem de campo, com materiais que vão desde aço de carbono, de baixa e alta liga, ferro fundido e soldagem não ferrosa, como alumínio, níquel e suas ligas. Tá? Então, é um processo muito vasto e muito aplicado. Aí a gente viu, aí talvez seja interessante a gente colocar um resuminho sobre os tipos de revestimentos que nós temos nesse tipo de soldagem. Então, o primeiro tipo de revestimento que você viu foi o revestimento ácido. O revestimento ácido, gente, ele surgiu no século XX, tá? Então, era um revestimento, digamos assim, um dos primeiros que surgiram, que ele tinha uma penetração média, tá? No cordão de solda. Ele tinha também, a gente podia falar assim, uma poça de fusão volumosa, tá? Uma poça de fusão volumosa. O que a gente poderia falar sobre ele também? Quem chegou aí, ó, volta no mudo com o seu microfone, por favor. E ele formava muitas trincas. Então, é um processo com esse tipo de eletrodo, deixa eu passar no mudo aqui rapidinho, que é um processo aí rústico, tá, gente? Onde vocês podem estar aplicando se você encontrar no mercado, tá? Existe hoje
revestimentos com eletrodo muito mais eficazes, tá? Para o processo de soldagem. O que a gente pode falar também dele é que ele apresenta propriedades físico-químicas boas, digamos assim. Mas com relação às propriedades metalúrgicas, a gente não pode afirmar que elas são boas também. Até porque, pensa o seguinte, se tu tem um processo, já analisando a parte metalúrgica ali do cordão de solda, onde, por conta de vários defeitos na estrutura cristalina, ela forma muitas trincas, essas propriedades metalúrgicas não são tão boas, né? Então, essas são umas limitações, né, desse tipo de revestimento na soldagem por eletrodo revestido, tá bom? Então, essa é a soldagem do tipo ácido. Se você está copiando aí, como resumo, eu recomendo que vocês coloquem isso que eu estou colocando aqui no quadro hoje. Tá? Então, após eles perceberem ali que essa soldagem não era uma soldagem tão eficaz, e até mesmo com o próprio desenvolvimento tecnológico, a gente chegou na soldagem com eletrodo revestido básico. Tá? Então, na soldagem com eletrodo revestido básico, as propriedades aqui, a gente pode falar propriedades mecânica-metalúrgicas, já eram boas. Tá? Então, essa é uma grande diferença que a gente vai ter desses dois tipos de revestimento na soldagem de materiais. Tá? O que a gente pode falar aqui do revestimento básico é que, além disso, a gente pode dizer ainda que a penetração é média também no cordão de solda, penetração média. A gente pode falar que a escória é fluida, tem uma escória muito fluida desse processo. Só que, como desvantagem, gente, ele vai requerer ressecagem, tá? Pois são altamente higroscópicos. Então, o que vem ser isso que eu acabei de falar para vocês? Pense no seguinte, o que vem ser a higroscopia? A higroscopia é uma propriedade do material onde ele tende a absorver, digamos assim, umidade. Tanto oxigênio como hidrogênio, o material absorve muita umidade. Então, pense como se fosse, por exemplo, se eu fazer uma comparação assim bem rústica, pense assim naquele palito de fósforo. Então, se esse palito de fósforo está no ambiente úmido ou está molhado, é muito difícil que tu coloque e que tu acenda ele por conta dessa condição dele. Então, imagine um eletrodo revestido que absorveu muita umidade, tá? E ele deve, a partir do momento que passar um gradiente de temperatura muito alto por conta da corrente do processo elétrico, passar por ele, tem que gerar gás de proteção, tem que fazer uma reação ali de fusão para esquentar. Ele não vai conseguir fazer isso. Então, por isso, os eletrodos revestidos do tipo básico, eles requerem ressecagem, tá? Antes de você soldar. Então, é algo bem crucial de como você vai até mesmo armazenar esse eletrodo lá no seu almoxarifado da sua empresa, por exemplo. Tá? Então, vocês vão ver, para quem já trabalhou, é claro, com essa área de soldagem, vocês vão ver que todo o cuidado de armazenagem do eletrodo revestido ele tem que ser bem feito. Então, a ressecagem, ela depende, basicamente, da temperatura que tu vai submeter, tá bom? Então, olha lá, aqui eu botei uma foto da própria ESAB, tá? Essa foto da ESAB, ela está nos mostrando aqui, ó, as temperaturas efetivas dos pacotes de eletrodos para tu fazer a ressecagem. Então, olha lá, um eletrodo básico, tá?
ele tem que estar uma ressecagem, como se fosse uma estufa de 325 graus, com um gradiente mais ou menos de 25 de temperatura. Então, é algo que vocês têm que ter noção se vocês forem utilizar um eletrodo básico, ainda mais na nossa região, que é uma região muito úmida, tá? Então, tomem cuidado onde vocês vão estar armazenando esse eletrodo revestido. Alguma pergunta até aí? Não? Eu vou ter também os eletrodos celulósicos, que eu vou colocar como característica dele uma elevada produção de gases, tá? Então, dentre os revestimentos do eletrodo, esse é o que vai causar uma maior, uma geração de fumo maior. Por conta dessa geração maior de fumo nos eletrodos celulósicos, é bem tradicional que você encontre soldadores, por exemplo, que têm problemas respiratórios, que têm problemas de irritações na região ocular, tá? Por conta dessa elevada produção de gases, quando eu utilizo aí o revestimento celulósico, tá? Só que o que a gente pode falar desse revestimento é a alta, como qualidade, é claro, né? Alta penetração do material base no cordão. Tá? Então, ele consegue ter uma alta penetração. Tem que ser por um lado, ele tem uma vantagem, né? E ele não deve ser ressecado. Então, vocês têm que ter essa noção que eletrodos revestidos do tipo celulósico não devem ser ressecados. Por favor, não vão fazer isso aí quando vocês estiverem trabalhando na indústria. E, por último, eu apresentei para vocês os eletrodos do tipo rutílico, revestimento rutílico. Qual é a grande vantagem deles? Eles vão ter elevada produtividade, eles vão elevar a produção, por conta de, principalmente, exigir pouca limpeza, tá? Do cordão de solda. Então, a gente pode falar que eu vou ter boa aparência do cordão de solda com eletrodo do tipo rutílico, tá? E a penetração desse tipo de eletrodo é uma penetração média a pequena no cordão. Tá? Então, basicamente, são esses aqui, ó, os tipos de revestimentos, de eletrodos revestidos que vocês vão usar na indústria, que vocês vão encontrar ali quando forem soldar. Alguma pergunta sobre isso aí? Não? Não, ok. Então tá. Vamos só ver aqui, ó. Preços, eletrodo rutílico, ESAB. Vou botar um ESAB aqui, ó. Não sei se esse eletrodo da Wonder. Não, tá aqui da ESAB. Olha o preço aqui, ó. Uma caixa com 5 quilos, tá? Olha lá, uma caixa com 5 quilos de um eletrodo ali rutílico 6013, de 2,5 de milímetros de bitola, né? Ele vai custar, para serralheiro, é claro, ele vai custar R$ 97,00, tá? Então, eu tenho uma outra caixa agora, olha essa outra caixa da ESAB, 6013 também, né? Acho que eu parei a apresentação, vê se tá tudo certinho aí. No vídeo, vê se fica tudo certinho, vocês estão vendo. O mesmo eletrodo rutílico, só que agora com 18 quilos. Olha quanto ele está custando, R$ 531,00. E assim é o meu eletrodo revestido que eu vou utilizar. Vamos ver o preço do eletrodo celulósico, né? Que é aquele que não requer ressecagem. Vou botar da ESAB também, já que a gente está vendo essa fabricante. Não estou fazendo propaganda de forma alguma, mas é uma fabricante bem conhecida ali no universo da soldagem. Então, já o celulósico, olha, para 5 quilos também, ele já está saindo um pouquinho mais barato, tá? Continua sendo R$ 13,25. Acho que esse não é, desculpa, não é o celulósico, não. 18 quilos. Vamos pegar a norma para verificar. 7018. É básico, né? Olha aqui, ó. 8 no final, tá? Pó de ferro, revestimento básico. Então, esse revestimento aqui, ó, que é um revestimento básico, 25 quilos. Não tem como tirar um parâmetro, só para vocês terem noção.
ele está custando R$ 652,00 de 8 quilos. Então, percebam ali que dependente do tipo do pacote que tu está comprando ali de eletrodo, tu vai gastar uma boa grana, mas tu vai usar bastante, tá? Então, é algo que vocês têm que ter essa noção aí com relação a preço. Alguns eletrodos vão ser um pouco mais baratos, alguns eletrodos vão ser um pouco mais caros, tá? Então, quem quiser depois copiar isso aqui que eu estou falando, vocês podem estar pegando sem problema nenhum. Tá? Alguma dúvida até aí? Tudo certinho. Bom, a gente viu também, olha aqui, ó, um estudo ele feito por Rocha sobre a questão ali dos tipos de eletrodos e efeitos que a gente percebe no aspecto do cordão de solda. Então, vocês viram na aula passada que eu vou ter diferentes tipos de eletrodos, como o rutílio, que percebe que o cordão de solda ele é um pouquinho, uma aparência melhor, né? Não tem tanto respingos como nesse caso aqui do celulose, você percebe que a quantidade de respingo é imensa. Provavelmente as mordeduras que eu tenho aqui nessas extremidades da mesma soldagem são muito maiores, tá? Mordedura, pensa como mordedura, essa parte lateral que eu tenho aqui no meu cordão, que ela é um pouco mais rugosa, ela não é lisa. Então, toda vez que eu sentir essa rugosidade maior nessa parte de junção aqui na lateral, o nome disso é mordedura, tá? Então, a gente viu esse estudo aqui, não vou entrar em detalhes aí, porque só para pegar o vídeo da aula passada. Então, a gente viu a norma, tá? A gente sabe que a norma AWS, que é uma norma americana, ela é feita, na verdade, para diversos tipos de materiais, nós trabalhamos isso, então você pode pegar o material depois e verificar, mas o que eu queria chegar com vocês é exatamente nisso, tá? Que foi o que ficou faltando para vocês na aula passada. O cálculo do consumo de eletrodo por junta, tá? Em um processo de soldagem. Então, a grande ideia aqui, eu vou mostrar já um exercício para vocês, é vocês calcularem o consumo em quilos, tá? De um processo de soldagem com tubo revertido, considerando as áreas que você soldou. E o que isso, na verdade, isso vai impactar na função de vocês como engenheiro, na atribuição profissional de vocês como engenheiro. Todo o dinheiro que vocês investirem nesses eletrodos que eu mostrei para vocês em preço, eles vão ser convertidos em custos da empresa. Então, por exemplo, se tem um processo que está consumindo muito eletrodo, você vai ter que ter uma atenção maior nesse processo, para que a tua empresa não sofra gastos desnecessários, por exemplo. Às vezes, você ajustar um parâmetro, até mesmo na tua máquina de soldagem, isso a gente vai falar de custo aqui para vocês, é algo que vocês, como engenheiro, com essa capacidade gerencial que o engenheiro vai ter, vão ter que aprender. Então, por isso, todos esses cálculos envolvidos, eles são necessários para vocês entenderem a relação de custo que sai para uma empresa trabalhar com soldagem. Infelizmente, aqui eu não tenho nosso colega Pablo, que lá na empresa deles, eles fazem trabalho com soldagem. Eu não sei se ele tem acesso ali à parte financeira que poderia estar contribuindo com a nossa aula, mas é algo que vocês têm que ter essa noção, principalmente porque são máquinas que requerem uma potência maior. Então, se ela está, por exemplo, utilizando uma potência ativa maior ali na minha rede elétrica, ela está gastando muito mais. Então, é algo que vai impactar diretamente não só o custo relacionado à energia, mas como o custo de material, o custo relacionado ao processo, o custo da mão de obra, e etc. São algo que nós vamos ver, tá? Então, a fórmula geral para consumo de eletrodo numa junta, ela vai depender, é claro, do tipo de junta, se ela é uma junta de topo, se é uma junta em ângulo e filete, etc, etc. E de alguns parâmetros que eu estou mostrando aqui. Primeiro, o comprimento ali dessa minha junta, tá? Isso é natural, então imagine a seguinte situação. Já vou pegar já aqui, aqui desenhar. Então, imagine aqui que eu vou querer fazer aqui, ó, eu tenho duas chapas, tá? Estou soldando aqui nessa região, e eu estou pegando esse comprimento aqui de soldagem. Estou juntando aqui, ó. E o comprimento de soldagem é esse carinha aqui, ó. É o L. E eu estou depositando material bem aqui, ó, nessa região. Tá? Então, aqui, ó, é a região que eu estou soldando, tá? Com o processo. Então, esse vai ser o meu comprimento. Ok? O que eu posso falar para vocês ainda? Depende
é claro, de uma gravidade específica do metal de solda e dividido pelo E, que vai ser uma eficiência do processo. Cada processo vai ter uma eficiência diferente, então é natural que vocês escolham também o processo que eu devo estar aplicando para melhorar esse consumo de eletrodo. Alguma pergunta ou posso seguir? Então, vamos lá. Imagine agora a seguinte situação. E agora eu gostaria que vocês me respondessem algo aí, para vocês não estarem só ouvindo eu falar, tá? Que é algo que provavelmente vocês não vão conseguir absorver, ter um conhecimento efetivo legal. Então, imagine aqui, ó, meu Deus, ficou horrível isso. Vou apagar. Imagine que eu tenho agora uma junta de topo com chanfro em V. Então, aqui, ó, eu tenho as minhas regiões de soldagem, tá? E agora eu vou perguntar algo para vocês. Eu quero soldar nessa região aqui, ó. Toda essa região aqui é a região que eu estou soldando. Ela vai até aqui, assim. E é o mesmo material, tá? E eu estou fornecendo para vocês 2 eletrodos. Revestidos, é claro. Primeiro eletrodo revestido, então vamos supor que eu tenho essa profundidade aqui, ó. Em profundidade que eu vou dizer uma profundidade T. Ou H, né? Depende do que você pode estar utilizando. E eu vou ter 2 peças iguais. Na primeira peça, eu vou querer soldar a uma profundidade de, vamos lá, 23 milímetros. Essa é a minha primeira peça. Só que, na segunda peça, similar, com o mesmo material, eu vou querer soldar até 2,5 milímetros. Né? Como se fosse isso aqui. Pergunta para vocês. Qual revestimento de eletrodo eu utilizar para a primeira peça, com a profundidade de 23 milímetros? Ácido básico, celulósico ou rutílico? Celulose. Qual? Celulose, muito bem. Porque a penetração é maior e tu não vai gastar tanto material para ficar preenchendo. Então, imagine o seguinte, imagine que tu está soldando aqui e a penetração do teu eletrodo revestido é uma penetração ruim, tá? Então, tá aqui, ó, tá depositando material nessa região. Se ela é ruim, até tu penetrar e chegar nessa profundidade, vai demorar muito, vai gastar mais material, tu vai gastar um custo do processo maior. Então, é melhor tu utilizar logo o celulose, porque a penetração dele é maior, tá? Já para o segundo caso, que eu tenho ali, por exemplo, 2,5, eu vou utilizar qual? Qual seria mais indicado? Básico, ácido ou rutílico? Pode utilizar básico, não? Eu posso Rutílico. utilizar básico ou posso utilizar rutílico. Isso vai depender de quem? Vai depender, é claro, do quanto estou gastando no processo. Eu sei que, com certeza, como eu mostrei para vocês, um pacote de eletrodo rutílico é muito mais caro que básico. Só que olha o que ele vai me proporcionar. Boa aparência do cordão de solda, tá? E uma elevada produtividade, porque tu vai ter que ficar limpando toda hora a tua região soldada. Então, esses fatores são fatores que pesam para vocês selecionarem o correto revestimento do eletrodo. Tá bom? Todo mundo entendeu isso aí, né? Pois bem, isso é algo que vocês vão estar ali discutindo isso na profissão de vocês. Tá? Quando tiver uma solda do tipo filete, tá bom? Que é essa solda aqui, vou mostrar para vocês. O que acontece é que o cálculo das áreas, tá? Ele muda um pouquinho. Eu vou utilizar, basicamente, relações trigonométricas, tá? Para estar fazendo esse cálculo do consumo de eletrodos. Então, eu sei que eu vou ter as pernas H1 e H2, eu vou ter uma garganta aqui, ó, que vai ser um comprimento, como se fosse esse comprimento aqui, ó, como está sendo mostrado, eu vou ter um ângulo gerado até a garganta a partir dessa perna. Então, eu sei, por exemplo, que a H1, ela vai ser, basicamente, o cateto adjacente, tá? Desse ângulo formado. Então, se é H1, vai ser o AG, que vai ser o comprimento da garganta, dividido pelo cosseno do ângulo da garganta. E o H2, como vai ser o cateto oposto aqui, ó, ele vai ser o seno. Ok? Deu para entender? Então, são relações trigonométricas que eu vou utilizar. Para o cálculo de A1, eu vou, para esse caso aqui, de junta do tipo filete, vai ser o comprimento da garganta vezes L, que é o comprimento efetivo. E o A2 depende, então, da posição de soldagem. Se ela for vertical ascendente,
0,45 vezes A1, se ela for horizontal, 0,3 vezes A1, se ela for plana, 0,15 vezes A1, se for ideal, A2 igual a 0, tá? Eu sei que eu estou falando isso de cálculo de consumo, mas é muito melhor a gente aprender, então, resolvendo exercício. Então, eu vou resolver esse exercício aqui, ó, o exercício 4. Deixa eu pegar aqui. Aqui. O exercício 4. Então, bora botar aqui no nosso quadro. Opa. Professor, só uma dúvida. Esse quadro aí o senhor vai disponibilizar? Sim, sim. No próprio vídeo fica gravado. Vocês podem estar pegando o vídeo depois, mas o quadro disponibiliza a foto depois para vocês copiarem no caderno de vocês, tá? Então, na semana passada de nitritação, o senhor disponibilizou também? É porque eu não consegui copiar ele pelo vídeo direito. Eu acho que eu disponibilizei, mas se eu não disponibilizei, você pede depois que no vídeo eu tiro um print e mostro lá, tá? Isso é natural, tá? Então vamos lá. Olha a quarta questão da lista 1. Em determinado tipo de processo de soldagem, com todo revestido na posição plana, tá? Uma solda do tipo filete, uma cantoneira, está sendo apresentada aí, onde o engenheiro deseja calcular o consumo de eletrodo para fabricar por hora 300 juntas de material de aço carbono. De acordo com a figura mostrada, sabendo o comprimento da solda L varia de 240 milímetros, o ângulo é 45, a eficiência é 60%, calcule esse consumo. Então, vamos primeiro botar os nossos dados da questão. Tá? Então, os dados da questão, eu odeio essa figura quando fica aqui, então vou botar aqui para ficar bem grande. Então, quais são os dados que eu tenho da questão? L é igual a 240 milímetros. O que eu peço para vocês é sempre transforme em metro, tá? Ou 0,240 metros. O que não foi dado aí é o tipo de material, né? Ah, não, aço carbono. Então, o material de aço carbono, o G, vai ser como se fosse a densidade, né, dele, a massa específica, na verdade, dele. Então, eu vou utilizar aqui 7.850, é o dado que estava faltando lá, quilograma por metro cúbico, tá? Vocês teriam que buscar esse dado aí na internet, por exemplo, ou na literatura. G é esse valor, a eficiência é igual a 60%, opa, 60%, nossa, ou 0,6. H1, que é essa perna aqui, ó, perna aqui de baixo, 38 milímetros, ou 0,038 metros. H2, igual a 34 milímetros, ou 0,034 metros. Então, você que está aí com o caderno na mão, já pode pegar aí já começar a anotar. Tá? Então, vamos lá. Esses são os dados da minha questão. Eu vou tentar desenhar aqui o que eu vou querer para vocês. Então, deixa eu pegar aqui uma régua. Isso. Uma régua aqui. Desenhar como se fosse a junta. Ficou muito grande. Então, imagine que eu tenho mais ou menos isso. Tá bom? E eu tenho aqui, ó, essa área 1 e essa área 2, né? Então, esse comprimento aqui, ó, esse meu comprimento aqui, ele é exatamente H1. Esse comprimento. Aí eu vou ter aqui a área da garganta, que vai ser AG, comprimento da garganta, não área, desculpe, AG. E eu vou ter um ângulo aqui, na verdade, esse AG é assim, ó. Eu vou ter um ângulo aqui, ó, que é o meu ângulo da garganta. Que foi o ângulo que eu não coloquei ali, né? Ele é quanto? 45 graus. Vou botar aqui. Ângulo igual a 45 graus. Tá? Então, esse é meu ângulo. E esse aqui é meu processo. Só para a gente voltar e deixar bem clarinho aqui. Então, esse aqui é 0,038 metros. Pois bem. Esse aqui que eu tenho. Olha lá o que eu vou fazer. Eu sei que... Acho que eu vou tirar print aqui do... pegar logo essa aqui. Fica melhor para colocar aqui no quadro.
Então, eu sei o seguinte, ó, que o consumo de eletrodo é igual a essa forma. A1 mais A2 vezes L vezes G, dividido por E, vezes 0,1. Esse é o consumo de eletrodo. Só que, pessoal, eu não sei qual é a área 1 e qual é a área 2. Quanto vale essa área 1, quanto vale essa área 2 em metro quadrado, para essa junta do tipo filete. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Primeiro, eu vou calcular A1. A1 vai ser igual a G vezes L, tá? Sei que A1 é igual a isso. Então, vou botar aqui embaixo. A2, como a soldagem é plana, é plana a soldagem? Vai ser igual a 0,15, né? 0,15 vezes A1. E esse é o cálculo das áreas. Só que eu sei que, para eu ainda encontrar essas duas áreas, eu vou utilizar a seguinte relação. H1 é igual a AG dividido pelo cosseno de 45, que é justamente esse ângulo aqui, ó, que é formado junto com a garganta. Portanto, eu tenho que AG, vou pegar o cosseno de 45, passar para cá, aqui está dividindo, passar para cá, multiplicando. Então, AG é igual a H1 vezes cosseno de 45. Quanto é que vale H1? 0,038 metros, vezes cosseno de 45. Isso vai resultar em AG igual a 0,0268 metro. Esse é o valor do meu AG. Tá? Esse é o valor do meu AG. Depois você pode pegar aí a sua calculadora para ver se está dando certo. Depois é só jogar aqui, ó. Só jogar aqui nas duas formas. Só arredondar um pouco mais para cá para baixo, isso. Para a gente não... Depois jogar aqui, ó. Se eu sei que o comprimento da garganta é 0,268 metros e o comprimento total efetivo é 0,240, é só multiplicar esses valores para encontrar A1. Se eu multiplicar esses valores, eu vou encontrar que A1 é igual a 0,006432 metro quadrado. E jogando esse valor aqui embaixo para A2, vai ficar 0,15 vezes 0,006432, resultando na área 2 igual a 0,009648, tá? Metro quadrado. Se você for calcular aí, eu acho que vai ficar aqui no A1, 6,43 vezes 10 a menos 3, e aqui 9,6 vezes 10 a menos 4. É isso, mais ou menos, se for utilizar a calculadora científica. Só joguei logo direto. Todo mundo entendeu isso aqui? Se alguém fez alguma pergunta? Sim. Ó, o Kleber não conseguiu pelo céu, chegou agora. Kleber, eu estou resolvendo umas questões aqui, tá? Tranquilo, fácil, né, gente? Não é tão difícil. O que a gente vai fazer agora? Só pegar, jogar. Se vocês precisarem que eu desacelere um pouco, vocês me avisam, tá? Só calcular o consumo de eletrodo agora. Então, o consumo de eletrodo, como está sendo jogado aqui na fórmula, vai ser igual. Quanto é que vale A1? 0,006432 mais 0, que é A2, né? 0,009648 vezes 0,240. Tem que tomar cuidado aqui, ó, quando eu for fazer essa operação, tá? Então, vou dar prioridade aqui para essa adição, multiplicar com o comprimento, tá? Então, vou fazer isso aqui para a gente não errar. Depois que eu fazer isso, eu vou multiplicar pela divisão de G dividido por E, onde G vai ser 7.850, que foi dado na questão, e o E, a eficiência do processo, 0,6. Tá? Depois vou fechar aqui com
com o meu operador. E não se esquecer, é claro, de multiplicar por 0,1 aqui no final, que é da própria forma. Isso para consumo de eletrodo. Tá bom? Beleza. Estou quase terminando a questão. Se eu for fazer essa operação total, por favor, façam aí no caderno de vocês. Eu vou encontrar que o consumo de eletrodo vai ser igual a 2,322 quilos. Então, eu vou gastar 2 quilos aproximadamente de eletrodo revertido para fazer essa soldagem, tá bom? Então, essa é um exemplo ali, ó, de resolução de questão que pode cair na prova de vocês da primeira avaliação, tá? Provavelmente a gente vai fazer ou na semana ali, dia 13 ou dia 20, né? Só confirmar aqui o calendário. Ou na semana de 13 a 17, ou na semana de 20 a 24, dependendo aí se a gente já voltar aqui, ó, no dia 6. Tá bom? Alguma dúvida, senhores e senhoras? Não. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar vocês copiarem, tá? Eu vou parar essa gravação só para a gente não ficar com ela muito extensa. Só vou parar a gravação, não vou parar a reunião.